Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, nesse encerramento então da matéria, nós não vamos acabar, tá certo? No sentido de assim, a gente não toca mais nesse assunto, né? A gente não estuda mais sobre isso, não vamos ler nada sobre isso, não, pelo contrário, né? A gente entendeu a importância dessa matéria, a importância do assunto e a gente está aí dando continuidade por fora, né? Então a matéria sempre vai ter essa limitação, porque acabou, a gente não pode também esticar aqui, né? Cada matéria 3 meses, 4 meses, não tem como, senão a gente vai ficar aqui. Por mim não tem problema, eu sou ruim de aprender, eu já estou na sala de aula faz muito tempo. Agora vocês têm aí um período, né, que vocês têm que concluir e tal, mas a questão é, todas essas matérias, elas têm a proposta não de esgotar o assunto, não de ensinar tudo para vocês, mas de dar um norte. O caminho é esse aqui. Olha, tá vendo? Essa matéria aqui, elas propõem isso, a gente está discutindo isso aqui, então a gente percebe, opa, então é por aqui que a gente vai? Então cada um individualmente, na medida do interesse de cada um, aí dá continuidade, né? Aí num assunto, comprando livro, vendo mais uma palestra, escutando de novo aí um outro professor, enfim. Mas o que eu quero dizer é que hoje a gente vai tentar pegar aí alguns equívocos que eu pelo menos eu observo, né? Nessa caminhada aí de igreja, né? 22 anos, agora em maio agora, que dia é hoje? Nós estamos 26 de maio, né? Ah não, foi março que fez 22 anos que fui resgatado lá pelo Evangelho, né? Dia 25 de março, dia 2 de abril desci as águas, então fazem aí 22 anos que eu vivo nesse contexto de igreja, e a gente vai observando e percebendo, né? E identificando, vai crescendo no entendimento, a gente, opa, não é assim e tal, então eu percebo que tem coisas recorrentes, até independente de lugares, igrejas, a gente ouve a repetição de muitos equívocos, justamente por muitos irmãos não terem o perfil. Eu digo muitos irmãos que pregam, muitos irmãos que estão lá, muitas vezes numa função de um pastoreio, enfim, que fala para o povo, né? Está lá expondo, que tem oportunidade do microfone de falar para o público de igreja. E, então vou mencionar algumas aqui. Por exemplo, vocês já ouviram falar, já ouviram alguém falando, ou até já falaram de repente, né? Também muitas vezes é quem comete o erro, que está escrito, né? Que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Já ouviram isso aí? A minha pergunta é, se de fato será que procede? Será que está escrito? Não dessa forma. Vamos para o texto? Miqueias, capítulo 7, verso 19. Vou pegar algumas frases então aí que a gente... Não é? Então, olha só. Então, por aqui também chegou, né? Não é só para o lado lá de São Paulo, por aqui também. Miqueias. E é interessante, irmãos, a gente veio discutindo justamente essa questão, esse erro de nós ouvirmos, a gente ouve, né? Não confere na Bíblia e repassa. Então a gente, domingão, você ouviu uma mensagem lá, Emerson pregou, tal, eu preguei, o irmão João pregou, aí a gente ouve aquilo, o pessoal ouve, na segundona fala, rapaz, é assim que Deus diz, olha, ouvi isso aqui na igreja e tal, e a gente reproduz isso. Então isso vai se multiplicando. Então o que o cara falou de repente que não procedia, falou para 200, 300 pessoas, olha só o poder que tem de se espalhar, uma inverdade, um equívoco, né? E é o que acontece, porque muitas vezes é isso, nós não temos o hábito de ouvir uma coisa e antes que a gente repasse, vamos conferir lá, deixa eu ver, ouvi isso aqui, será que é assim mesmo? Né? Mas a gente já aprendeu que esse é o exercício de prudência que a gente tem que ter. Miqueias 7,19 de Miqueias: tornará a piedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não tem ideia do mar do esquecimento, que é isso que eu ouço.
lançará nossos pecados no mar do esquecimento. Mas esse esquecimento é um acréscimo. Não vai dizer que vai esquecer, não. Não é? Então tem um acréscimo. Então a gente já aprendeu. É perigoso esse negócio quando a gente acrescenta alguma coisa que a Bíblia não traz, porque pode mudar todo o sentido da palavra. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Eu não falei com vocês não, né? Esses textos. Falei? Então esse aí de Jó 41:22 está resolvido. Mais algum outro que eu falei? Lembram aí, não? O que vocês lembram, assim, que é recorrente, que vira e mexe lá, tem alguém falando, proferindo, só para a gente ver se procede ou não procede. Tem algum assim que... Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ouviram falar? Então, mas será que está escrito? Não. Vamos lá em Mateus 6:33. Vontade do papai, acabei de tudo agora. Tá certo. Meu irmão, vamos lá, Mateus 6:33. Então, só para a gente pegar aqui, ó. Então, a frase que comumente a gente ouve é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? 6:33 de Mateus. Pode ler, irmão João, em alto bom som aí. Mateus 6:33. Isso. Eu fiquei tão desorientado que eu não achei nem o Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Quais são essas coisas? É o que vem antes. O que Jesus disse? Então não são todas as coisas, são essas coisas. É o que Jesus vem dizendo. E ele vem falando, olha, é isso, é isso, é isso, é isso. Busque primeiro o reino de Deus e essas coisas, ou seja, aquilo que ele vinha falando, não são todas as coisas, são essas que ele vinha falando, pontuando, né? Então percebe que quando a gente pinça, tira do contexto o texto, muitas vezes é mudado o sentido dessa declaração, né? Então, bom, duas aqui, outra mais aí que a gente pode pegar. Eu não sei nem se é bíblico, mas eu vou falar muito assim: tem uma folha que não cai do céu. Não há uma folha que não cai da árvore se Deus não permitir. Não existe. Não existe isso na Bíblia. Mas ela não cai se Deus não permitir. Mas não citam que... Só não pode dizer que é Bíblia. Sim, então, mas não citam, olha, como a Bíblia diz, né, não cai uma folha de árvore se Deus não permitir. Então esse é o problema. Você não pode dizer que é Bíblia. Sim, então esse é o problema. Você está declarando uma coisa que a Bíblia não fala, né? O que tem algo parecido na Bíblia? Não cai um passarinho em terra sem o conhecimento de Deus. Tem esse texto nos Evangelhos. É próximo, né? Mas não é exatamente isso aí, né? Que declaram. E a gente poderia falar de diversos, mas se eu for lembrando aqui, tá? A gente vai, se vocês lembrarem também, passa aí para a gente discutir aqui se é ou não é, né? Mas, por exemplo, vocês já ouviram falar que Maria Madalena era prostituta? Certo. Né? Vou falar. Eu pergunto, de onde é tirada essa informação? Porque da Bíblia não é. Olha só, tão complicado. A mulher já tinha um problema na vida lá, que parece que era 7 demônios que oprimia ela. Mas a Bíblia não diz que ela... De 7 demônios. Isso. Mas por que... Mas tem um porquê. De onde surgiu isso? Por que isso até hoje é falado? Então vamos na origem, vamos saber o porquê que essa falácia, né, ela surgiu, e olha só, a gente está falando de 500 anos, de 1500 anos para trás. Uma coisa que 1500 anos atrás foi falado de uma forma equivocada, até hoje é repetido. Percebam, mas a gravidade do negócio? Então até hoje, 1500 anos, uma mentira é repassada como se fosse verdade. Olha só, vamos para o texto de Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Deixa eu contar para vocês como surgiu isso, né? Então, até hoje é falado, mas onde surgiu isso? Surgiu quando um papa chamado Gregório, acho que é Gregório I, se não me falha a memória, tá? Ele pregava, né? Assim, a gente chama de pregação expositiva mesmo. Então, pegava um livro e pregava esse livro todo, capítulo a capítulo. Então, um dia ele pregava o capítulo 1, o outro 2, o 3, assim por diante. Então, ele pegou Lucas e foi fazer a mesma coisa, pregou o capítulo 1 de Lucas, o 2, o 3, o 4, enfim, chegou no 7. No 7, então, tem esse relato aí de uma mulher. Jesus está na casa de um fariseu,
vale lembrar, como que a gente lê os evangelhos, irmãos? Como que a gente viu aqui que deve se ler o evangelho? Quando eu leio Lucas, o que eu devo procurar? Consultar João, Mateus. Outros se tem a passagem, a mesma passagem, né? Por quê? Porque o que um omite, o outro vem lá e traz como relato. Então, são textos que eles vêm para se completar. Nós não lemos Mateus capítulo 7, verso 7 a 11, lembra? Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei. Eu estou perguntando porque como são duas turmas e às vezes eu não sei se eu falei em uma, né? Se eu falei nas duas e tal. Então, o que acontece? Em Mateus a gente não tem como ter aquela conclusão que o que o texto está dizendo lá, o que Jesus está dizendo é referente ao Espírito Santo apenas. Eu não posso pegar aquele texto e falar, não, tudo que nós pedimos aqui, porque o texto está dizendo que se a gente pede, insiste, persevera, Deus vai dar. Não, aquela promessa é só respeito à pessoa do Espírito Santo, mais nada. Então nós não podemos pegar um texto e aplicar do jeito que a gente quiser, no contexto que a gente quiser. A Bíblia não é assim que deve ser abordada e nem muito menos aplicada, irmãos, né? Cada texto tem o seu contexto. E a gente precisa entender, senão a gente vai colocando na boca de Deus coisa que Deus nunca disse. E Deus não tem compromisso nenhum com a minha imaginação, com a minha loucura, com o meu achismo, né? Deus, ele cumpre ele vela sobre a palavra dele. Então isso, desde a primeira aula, acho que eu fui batendo nessa tecla, né? Então, o Lucas capítulo 7, tá? Tem essa passagem em outros evangelhos? Não tem. Agora tem uma passagem muito parecida. Em João, por exemplo, tem. Tá? E até acho que nos três outros tem semelhante, que é o que? Uma mulher, né, se chega até Jesus e tem o mesmo ato. Capítulo 11, por exemplo, capítulo 12 de João, vamos ver aqui, só para conferir. Eu não vou detalhar, tá? Porque eu vou ter pouco tempo aqui com aquilo que eu quero fazer, que eu quero abordar com vocês, mas até em outra ocasião, e sugiro vocês pegar um comentário mais detalhado aí para estar pegando os detalhes, mas eu declaro com toda a convicção, porque, né, já estudei aí essas passagens, posso afirmar para vocês. O capítulo 12 de João fala de uma mulher também que unge os pés de Jesus, ou seja, o ato é assim semelhante, muito parecidinho, mas não é o mesmo ato, não é o mesmo relato, não é a mesma pessoa. Jesus está na casa de um homem, capítulo 12, capítulo 6, na casa de um homem. Entra uma mulher lá, que essa mulher tem um ato de derramar sobre a cabeça de Jesus um vaso de alabastro, né, enxugar com seus cabelos. Parece ser a mesma cena, mas não é. O de Lucas é diferente dos outros três, ou seja, de Marcos, de Mateus e de João. Marcos, Mateus e João relatam a mesma ocasião, a mesma cena. Lucas não. Então Lucas aqui é diferenciado. Eu não vou trazer os detalhes, mas a gente estudando, a gente sabe que tem umas diferenças lá, e a época, inclusive, que isso aconteceu. Então, de Lucas, por exemplo, acontece no final do segundo ano do ministério de Jesus, entrando para o terceiro. Jesus teve 3 anos e meio, né, aproximadamente, de ministério, né, desde o seu batismo até a morte, a crucificação, aproximadamente 3 anos e meio. Então, essa daqui, de Lucas, é num período diferente dos outros relatos. Enfim. Mas o que acontece? Então Lucas, esse papa aí pregou. Essa mulher que a Bíblia fala pecadora, naquele contexto cultural, e a gente viu que a cultura traz para a gente essas, né, informações, naquele contexto cultural, o termo pecadora referia-se para a mulher, pecadora para a mulher. Se for pecador para o homem, não se aplica da mesma forma. Mas o termo pecadora em relação à mulher diz respeito a uma mulher prostituta. É isso que diz, é equivalente. Né? Então, de fato, essa mulher era uma prostituta, essa pecadora do capítulo 7, e foi lá e tal, e fez aquilo tudo lá. Então, capítulo 7, boa, ele prega, essa prostituta fez isso. Capítulo 8 de Lucas, vamos na sequência lá ler? Lucas capítulo 8, lembra que eu falei que ele foi pregando, né? Na sequência? O capítulo 8, ó, do verso 1 ao 3, aqui já dá para a gente pegar essa informação. Ele foi pregar na sequência do capítulo 8. Aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Essas mulheres aqui financiavam o ministério de Jesus, chegava junto lá nas ofertas, né?
Então, o que esse Papa concluiu? Opa, aqui ó, Maria Madalena, que saiu 7 demônios, é essa pecadora aqui do capítulo 7, e ele associou então Maria Madalena com uma prostituta. E isso, meu irmão, vem correndo, mas a Bíblia não deixa claro, a Bíblia não dá margem para a gente afirmar isso, e a gente afirma isso. Como Zaqueu, por exemplo, a gente afirma que Zaqueu roubou as pessoas lá. Ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais e tal. Ele falou, se tenho feito isso. A gente não pode afirmar algumas coisas que não estão claras na Bíblia. O jargão que nessa matéria que a gente usa, é o seguinte: aquilo que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Se eu não tenho elementos externos, aquelas fontes que a gente falou, histórica, cultural, enfim, aquelas que a gente diz que é possível recorrer a elas para tirar algumas conclusões. Se o texto não é claro, então a gente não pode afirmar categoricamente. Por exemplo, Paulo, a gente até pode falar, Paulo, quando estava descendo no caminho de Damasco, caiu do cavalo, que a gente brinca, Caiu do cavalo. O texto não deixa claro, mas é possível? É possível por estudar. Naquela época, a comitiva que Paulo participava, que ele estava ali na ocasião, é possível que ele estava andando a cavalo, não todos, mas ele, como a pessoa que ele estava lá, incumbido e tal, e autorizado pelas autoridades para estar perseguindo a igreja daquela forma. É possível. Então fica no campo assim da suposição. Então há essa margem que a gente pode supor alguma coisa, mas sempre reservado de uma suposição. E existe aquilo que a gente pode provar e a gente afirma categoricamente. Tem aquilo que a gente fala, nem suposição eu tenho isso aqui, porque não tem fonte nenhuma para pelo menos chegar numa possibilidade dessa. Então, só para a gente entender, Então, falando de Paulo ou de Saulo, vocês já ouviram assim também na pregação? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Já ouviram, não? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas Saulo, que vem do hebraico, Saul, você colocando no Novo Testamento lá, o negócio mais grego fica Saulo, mas é Saul, que o nome quer dizer grande. Saul, lembra que Saul era um cara altão lá, sei lá quantos metros tinha, mas era gigante o cabra. Então é o nome do Saul, grande. E o nome Paulus, no latim, quer dizer pequeno. E alguns pregadores até fazem essa ligação, Olha, Saulo era arrogante, era orgulhoso e tal, E aí, no caminho de Damasco lá, foi humilhado por Jesus. E aí, Jesus mudou o nome de Saulo, grande e tal, para Paulus, o pequeno, humilde. Às vezes até faz essa associação. Mas também a Bíblia, ela não dá margem para essa afirmação. Paulo ou Saulo, depois a gente vê em Atos dos Apóstolos, em dado momento é tratado como Paulo, tinha 2 nomes, e isso era comum na Bíblia, comum, principalmente no Novo Testamento a gente vê bem isso, Simão Pedro, o Tomé, me parece também era Dídimo. Você tem 2 nomes assim, João Marcos, então você tem várias pessoas com 2 nomes, isso é comum, até hoje inclusive, João Marcos, João Marlon. Você tem o Emerson Luiz, estou brincando, não sei nem qual que é, mas você tem, é comum isso, não é uma coisa estranha. Mas fala, André, mas calma aí, o Antigo Testamento, por exemplo, Deus não mudou o nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel? Sim, nesses casos sim, e tem todo um porquê, porque o nome em si, ele não é como os nomes bíblicos, ou seja, ele não tinha a mesma função que nós temos hoje. Qual a função do nome hoje? Nos identificar, O Emerson, o João, o André. Identifica. Então, o nome principal hoje, a função dele é identificar. Nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, a gente vê isso muito claro, que o nome era dado à pessoa, era por causa de um monte de coisa que estava acontecendo. Jacó e o Esaú, por exemplo, quando eles nascem, olham o primeiro que nasce, o Esaú, acaba peludão, Tony Ramos assim de Jeová, acaba peludo, deram o nome de Esaú, Esaú quer dizer peludo. Aí veio agarrado no calcanhar dele, porque foi gêmeos, o Jacó nascendo, agarrado no calcanhar, deram o nome de Jacó. Qual o significado do nome de Jacó? Calcanhar. Eu perguntei primeiro lá, não. Vocês não ouviram falar assim, não? Jacó, o significado do nome dele é enganador, enrolado, embusteiro, aquela coisa toda? Nunca ouviram falar também? O significado do nome de Jacó? Trapaceiro. Trapaceiro, enganador, isso, Então é isso que declaram por aí. Mas será que é de fato?
Mas só para entender aqui, então nasceu um peludo, deram o nome de Esaú, que é peludo. Nasceu Jacó, deram o nome de Jacó, que significado é suplantador, aquele que agarra o calcanhar. Esse é o significado. Superior a outrem. Então tem esse significado, o nome no hebraico Yaakov, né? Que é a raiz do nome dele. Agora é interessante que ele vai e engana o seu irmão uma, duas vezes. Na segunda vez que engana o Esaú, ele diz assim: não tem porventura o seu nome sido Jacó? Porque duas vezes já tem me enganado. Só que nessa fala, o Esaú, ele troca o nome, né? No hebraico a gente vê isso, porque o nome de Jacó é Yaakov. Esaú, ele fala o seguinte: seu nome é Yaquev. Yaquev, o sentido é enganador. Duas vezes já tem me enganado, o nome dele é enganador. Então, mas no princípio não era. Isso foi dado o significado pelo Esaú, lá no capítulo 26 de Gênesis, verso 36, alguma coisa assim, né? Mas isso aí é entendido. Mas eu dei uma enrolada aqui, deixa eu ver se eu volto aqui onde a gente foi para lá dos nomes. Não ainda do nome, eu acho interessante, guardem aí, tá? A questão eu parei, né? Do Saulo e tal. Então, esse significado que tinha. Por exemplo, Jacó tem 12 filhos. Com Raquel, ele tem o último filho que é, quando ela vai dar à luz, ela morre no último filho. Não sei se vocês lembram dessa história aí. Morre. Quando ela vai tendo filho no parto, ela dá o nome do menino de Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Esse menino aqui é filho da minha dor, estou morrendo aqui de sofrimento. Aí Jacó fala: não, o nome dele não vai ser Benoni. Eu não quero que seja lembrado como filho da minha dor. Vai ser Benjamim, filho da minha alegria. Então perceba que assim, as circunstâncias, o que ia acontecendo muitas vezes era dado o nome, né, da pessoa por esses motivos. Por exemplo, lá em 1 Samuel, tem um relato lá que Eli, que era o sacerdote, né, já estava velho e tal, e a sua nora, se não me falha a memória, estava para dar à luz também, estava grávida, estava gestante. Acontece um movimento lá em Israel que, acho que é os filisteus, se não me falha a memória, entra lá em Israel e rouba a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, né? Israel, né? A glória de Deus era representada pelo aquele móvel, aquele objeto lá, a Arca da Aliança. Quando é dado essa notícia, até mesmo o cara que está sentado na cadeira lá, acho que é o Eli, né? Parece que ele é bem fortão e tal, cai lá e morre e tal. E nessa notícia, morreu o sogro da mulher. A Arca de Israel foi levada. A mulher vai parir ali, pela circunstância e a pressão. Quando ela dá a luz, o nome do menino é chamado de Icabod, né? Ou seja, foi-se a glória do Senhor. Esse é o significado do nome. Deram o nome do menino, olha só, imagina, o menino passando na rua assim, olha aí, foi a glória do Senhor, é o nome desse menino, né? Então foi-se a glória do Senhor. Icavod, esse é o hebraico para a glória do Senhor. Falando em glória do Senhor, não sei se vocês já ouviram a música, né? Derrama tua Shekinah sobre nós. Não tem essa música por aqui também? Derrama tua Shekinah sobre nós. E o que falam que a palavra Shekinah significa? Já ouviram alguém falar também? Não? Não? Nunca viu não, mano? É a glória, né? Dizem que a palavra Shekinah é glória, né? É, Shekinah. Dizem ou é? Dizem. Olha a música que não faz sentido. Porque a própria música fala glória também. Derrama a tua Shekinah sobre nós, né? Ele repete, e no finalzinho ele fala: derrama a sua glória. A sua glória. Mas essa frase aqui, primeira coisa, a palavra Shekinah, ela é de origem hebraica, né? Shekinah. Só que ela não se encontra na Bíblia, entenderam? Na Bíblia não existe esse termo, não existe essa palavra Shekinah, não tem. E o conceito da palavra Shekinah na língua hebraica, ela vem inclusive da Cabala. A Cabala, irmãos, é um conceito, né? São escritos do judaísmo místico, né? A Cabalá, na verdade, a Cabalá que é a pronúncia, né? Seria assim, judeus que são místicos, é uma ala, né? Como tem em toda religião, você tem grupos, né? Então, por exemplo, no judaísmo você tinha lá no tempo de Jesus os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Você tinha grupos ali, inclusive uns criam em uma coisa, outros criam em outra coisa. Os saduceus não criam em espírito, em anjo, em coisas sobrenaturais. Eles criam só nos livros de Moisés, nas coisas que acontecem aqui na terra, e acabou. Eram os saduceus, um grupo judaico. Você tinha os fariseus, os caras acreditavam em anjo, acreditavam em espírito, em vida futura e tudo mais. Então, dentro de uma religião, né, sempre há essas divisões. E tem
no judaísmo ainda esse grupo que são os místicos. Então eles usavam essa palavra Shekhinah para se referir à habitação de Deus. Olha como não faz sentido na frase. Se nós somos a habitação de Deus, como que Deus vai derramar a sua habitação na sua habitação? Entendeu que não faz nem sentido? Então, só para a gente entender que muita coisa é cantada, e o grande problema que nós temos, irmãos, hoje não, isso já vem de tempos, né? No surgimento dessas estrelas gospel, desses cantores, você não tinha isso aí há 30 anos atrás. Você tinha os cantores lá muito congregacionais, né? Os caras lá, nem vou lembrar, né? Mas tem um bocado antigo aí. Asaf Borba ainda que canta hoje, mas você tinha Jair Pires, Alceu Pires, você tinha Estênio Márcios também, um cara mais antigo, João Alexandre, os caras que ainda estão aí na praça, mas você, talvez muitos evangélicos nem saibam quem são esses caras. Esses caras estão 30, 40, 50 anos cantando aí, né, louvando a Deus. Mas os caras são tão reservados, eles servem a congregação deles. Aí veio esse fenômeno que é a música gospel. Os caras são estrelas como qualquer outro aí, tem diferença. Então o que acontece? A influência dessas pessoas começaram a ser de tal maneira a música que as pessoas que ouvem, elas têm, muitas vezes na igreja, a gente ouve as músicas e a gente pensa que o que é cantado lá é palavra de Deus, nem sempre é. Então muitas vezes a igreja... mas até a declaração bíblica, né? Quando tem lá um texto, alguma coisa, a gente brinca, falando assim, que a gente considera só porque tem um rótulo evangélico, é de Deus, é pessoa de Deus, e o que está cantando também deve ser palavra de Deus, né? Aí a gente brinca assim, a gente é tão alienado que a gente desconsidera o amor, no 1 Coríntios capítulo 13, cantado na boca do Renato Russo, a gente acha que é profano, porque o cara parece que não servia a Deus, né? Então a gente acha que é profano, mas a gente acha bom a vingança na boca da Damares e ainda tem sabor de mel. Não avalia o conteúdo, o texto. Se a gente pega essa música, essa letra, por exemplo, ela incentiva a vingança, irmãos. É só analisar ela friamente. Mas o que? É uma evangélica cantando dentro de uma igreja, tem um rótulo evangélico, né? E aí as pessoas muitas vezes são doutrinadas pelas músicas, elas ouvem e acham que Deus está falando aquilo e é a palavra de Deus. Da mesma forma que uma pessoa prega, não é porque ela cita a Bíblia, que ali é a palavra de Deus, que é o que a gente tem discutido, né? Acredito que tem concordado aqui, também aquele que canta, não é o conteúdo lá necessariamente a palavra de Deus que está comunicando. Muitas coisas totalmente equivocado. Infelizmente, não estou generalizando, mas me parece que muitos cantores não são dados ao estudo bíblico, como muitos pregadores também, né? Que infelizmente a gente viu que para mim é uma coisa absurda, né? Como a pessoa vai pregar o quê? Aquilo que ela não se dedica, aquilo que ela não investiu, ela não tem propriedade, ela não tem um conhecimento adequado e profundo, é um negócio absurdo para mim. É a mesma coisa, o cara vai se propor a ser um cirurgião e não estuda, senão eu vou cortar aí o povo aí. Como que pode isso aí? Se você, né, não é perito na área, se você não se preparou para aquilo. Então, infelizmente, a gente tem essa realidade em muitas igrejas nossas, de pessoas que... Aí a gente percebe assim, que de várias partes esse problema, né? Muitas vezes é da própria igreja que identificou o cara lá que tem um chamado para pregar e não dá essa orientação, não dá o suporte, né? Vê que o cara tem um chamado, mas fala, então toma o microfone na mão. E às vezes é a própria pessoa que fala, não preciso disso, né? Então você tem duas partes aí que muitas vezes são as responsáveis e tal. Mas enfim, voltando aqui, que eu nem sei onde mais eu vou voltar, falando da troca do nome de Paulo para Saulo. De Paulo, isso. Então acho que aí a gente fugiu, né? Então só para a gente perceber, olha quanto equívoco também. Então o nome não tem procedência essa declaração. Lucas, então nós falamos dessa falácia também de Maria Madalena, essa declaração também não tem fundamento. A oração do Pai Nosso, nós já falamos em outra ocasião, lembra? Lembra, né? Então, tranquilo, resolvido. É que eu estou tentando lembrar aqui muitas coisas que eu ouço, né? Recorrente na igreja. Bom, se eu for lembrando de outras coisas aqui, eu vou falando para vocês. Vamos pegar um texto de Marcos capítulo 13, para a gente tentar fazer aqui a aplicação, né, da interpretação, como nós devemos interpretar um texto. E eu vou pegar um texto aqui que ele é difícil, tá? Mas aí a gente ficou no fácil até agora. Antes, irmãos, eu estou lembrando aqui, eu acho que vale a pena, antes que a gente tem um tempinho aqui ainda, dá para chegar lá, se eu não enrolar muito, né?
Mas vocês já ouviram falar, por exemplo, que Jesus disse para Pedro que o galo não cantaria 2 vezes sem antes ele negar 3 vezes, né? É assim mesmo? Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes, é isso mesmo? Tem certeza? Eu estou provocando aqui. Tá vendo como a gente tá desconfiado? Vou falar que é. Aí, pelo menos eu usei assim, eu usei certo. Vamos ver então? Vamos tirar essa dúvida aqui? Mas está vendo só como o questionar, quando a gente não tem a firmeza, a gente fica, será que é mesmo? Agora, quando a gente aprendeu, estudou, aí com toda a convicção, não é professor, é isso mesmo, é assim, eu já estudei, pode ser o professor, o pastor, o fulano de tal. Se nós estudamos e temos a segurança, pode ser quem for que estiver nos questionando. Agora, quando a gente não tem tanta a convicção, aí, rapaz, é o professor que está questionando. Não, mas se você tem a convicção, pode ser quem for. É a palavra de Deus que você está usando, né? É por isso que muitas pessoas que vão pregar, dependendo de quem está presente, ele fica meio inseguro. Por quê? Ele não tem a convicção. E muitas vezes ele tem medo. Rapaz, fulano está aqui, e aí que fulano está, se perguntar. Se nós somos portadores da palavra de Deus, se nós nos dedicamos, irmãos, pode estar quem for, a gente não fica inseguro, porque nós temos a convicção do que nós estamos abordando, né? Então essa questão se dá. Vamos lá, Marcos capítulo de número 14. Então vamos pegar os textos aqui, né, relatos, para a gente ver. Eu vou fazer o seguinte, Emerson, me ajuda aí, João também. Eu vou pegar o Marcos 14, pega o Mateus 26, meu amado, 26, eu acho que é o 69, confere aí, se é esse relato aí que Jesus, né, diz isso aí para Pedro, tá? Eu vou pegar o Marcos 14, 72, João, Lucas 22, a partir do 54, vê se consegue achar esse texto direto, dá uma lidinha rápida aí, que ele está por aí, não está longe não, eu dei para vocês o início do texto, tá? Então Mateus 26, a partir do 69, vê onde você acha essa declaração, né? Eu vou ler o Marcos, João vai ler o Lucas, e ainda tem o João também, deixa eu ver se o João, o Evangelho de João, né? Tem o João aqui, eu falo João, aí não sabe se é o apóstolo ou se é ele. Então vamos aqui deixa eu deixar aberto para a gente ler todos eles, os relatos, para ver se tem. 7,5, então é o último aí, né? Tá bom, deixa eu só abrir aqui em João para a gente ler na sequência, todos juntos aí, um após o outro, melhor dizendo, para a gente ver aqui. Então, mas vamos ver se outro versículo está diferente desse que você usou de Mateus, né? Então, olha só, não sei se você fez esse exercício. Opa, li Mateus, deixa eu ler os outros. Você me corrigiu. Eu não lembro, Varão. Eu não lembro. Mas bora lá, deixa eu ver, calma aí, deixa eu só separar aqui a referência. Tá, eu acho que eu já achei. Então, Emerson, por favor, meu irmão, leia o Mateus 26, 75. João, já achou o Lucas? Lucas, a partir do 22, a partir do 54. O texto, né? Agora vê se você acha a declaração que Jesus disse. Tá? Então, tranquilo. Então, Emerson, lê, por favor, depois o João, depois eu aqui. 26, 75. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. É isso? Porque tem uma vírgula antes do 3. Então eu entendi que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então tem uma vírgula antes, né? Antes que o galo cante, vírgula. Então dá a entender que antes que o galo cante uma vez só. Não? Aí é você que está supondo. Antes que o galo cante, vírgula. 3 vezes me negarás. Então, antes que o galo cante, vírgula, não é isso? Vírgula. 3 vezes me negará. Então a sua conclusão por esse texto é que antes que o galo cante, uma vez. Agora cantou antes que o galo cante. Então antes que o galo cante 2 vezes. Antes que o galo cante. Tá, então o galo não cantou. Se é antes que o galo cante, então o galo não cantou. Antes que o galo cante. Antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. Então o galo não cantou nenhuma vez. Sim. Aí quando o galo canta, é a terceira vez. 3 vezes. Então vamos ver se tem sentido isso aí, ó. Tá vendo só? Vamos lá. João, por favor, meu irmão, leia aí. Achou? Lucas 22 e quanto? 22, 61. 61, vai lá. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes.
Antes que o galo cante hoje ou antes que o galo cante hoje? Então, antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Tá, então me negará 3 vezes antes que o galo cante hoje. Vamos lá. Então, Marcos aqui, ó, 14:72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ó, vamos lá, João capítulo 18. Então eu falei certo, só usei o texto errado. Não, tu disse que o galo não tinha cantado. Não, quando eu estou dizendo, quando eu ministrei, sim. antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Então, mas nesse texto não está assim, né? Você percebeu? Mas porque eu falei da cabeça. Porque você já tinha ouvido que ele ficou. Eu falei olhando aqui. Então, mas você percebe que o texto não está claro, se não tem outro, por que você declarou? Porque você tinha ouvido, talvez nem sabia exatamente se era assim, mas ouviu, juntou aquilo que a nossa mente é assim, né? Faz esse apanhado e tal e fica ali fixo. Mas olha a importância de a gente consultar os outros textos para entender. Então, vamos em João capítulo 18. Deixa eu ver se eu acho aqui também, né? Eu até brinquei com isso, falei, ó, isso aí ninguém deixou passar em branco. Todo mundo escreveu, negou mesmo. Então, você vê os quatro evangelhos, né? Isso. Eles relatam. Deixa eu ver se eu acho aqui, a partir do verso 12, do capítulo 18 de João. Eu lembro que eu usei o texto de Lucas, eu até falei que Lucas era o único que falava que Jesus olhou para ele. Sim. De todos os textos aqui, Lucas é o sim. único que relata que Jesus Tem olha esse para Pedro. detalhe, né? Aí por isso que eu usei o de Lucas, eu falei assim, aí eu acho o de Lucas interessante, porque o Lucas relata que Jesus olha para Pedro. Entendi. Quando ele nega pela 3ª vez. Se olhar aí, você vai ver que Lucas é o único que fala isso. Então, você vê que tem informações que um dá e o outro não, como é importante. Ó, João capítulo 18, versículo de número 27, né? Pelo menos é o que eu estou tentando aqui ver e o que eu estou achando é esse, né? 26 e 27, mas principalmente o 27 que vai falar aqui, ó. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto hoje? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Você vê que não fica tão claro aqui? Você vê como eles vão se completando. Um diz que o galo cantou, não fala quantas vezes. O outro diz que cantou 2 vezes, e após cantar 2 vezes é a 3ª vez. Ou quando Pedro nega a 3ª vez, o galo canta a 2ª vez. Agora, a minha questão não é nem essa. Eu vou fazer Quem está certo? Não, todos estão. Só juntar e faz sentido. É que um omite, não fala. É igual aquela questão assim, tinha um cego ou 2 cegos? Lembra que nós falamos? É o que tem mais informação, né? Não é nem entender o porquê, por exemplo, por que um fala que tinha um cego se tinha 2? Tinha 2. Se um fala que tinha 2, ele tinha 2. Mas por que um fala que só tinha 1? Porque aquele que falou que tinha 1, ele tinha o propósito de destacar o mais conhecido na cidade, que era o Bartimeu. Entendeu? Então, quando a gente lê os evangelhos, existe a regra de hermenêutica para toda a Bíblia, igualmente. Só que quando a gente estuda, por exemplo, os evangelhos, a gente precisa entender que os evangelhos têm alguns cuidados na interpretação. Quando a gente vai interpretar as cartas, por exemplo, né, as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas, de João, Tiago também, né, são as cartas, a gente tem que entender que ali você tem um estilo literário, que você tem algumas cautelas. Por exemplo, Paulo muitas vezes, ele escreve, né, nas suas cartas, ele escreve trechos, a gente chama de documentos ocasionais. O que isso quer dizer? Que havia uma ocasião específica lá e Paulo dá uma orientação. Por exemplo, em 1 Coríntios, né, capítulo, agora eu vou lembrar, acho que é 14, me parece, que Paulo diz assim, olha, cumprimente uns outros com um ósculo santo, as mulheres usem véu na igreja, mas isso é aplicado à igreja em todos os tempos, em todas as culturas? Não, é uma ocasião naquele contexto. Ele não deu ordem na igreja de Filipe, de Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Romanos, foi apenas especificamente lá naquela ocasião. Então a gente precisa distinguir isso, tem uma cautela. A gente vai interpretar Apocalipse. Apocalipse, você tem muitos símbolos, né? Muita representação. Então, assim, embora seja uma regra geral, mas você tem esses estilos literários. Lembra que a gente falou? Tem os livros poéticos.
Então a gente precisa considerar aquela linguagem, aquela literalidade poética. A gente não interpreta a mesma coisa do que o outro que é literal. A gente tem uma linguagem no Antigo Testamento muito forte nos profetas, escatológica e também profética. E não é porque é profética automaticamente escatológica, porque escatológica diz respeito ao futuro. Você tem no Antigo Testamento, você tem Daniel, você tem Zacarias, por exemplo, que eles têm profecias para o final dos tempos, né? É uma linguagem ao mesmo tempo profética e também escatológica. Então percebam, amados, que, né, a gente precisa ter um cuidado para interpretar corretamente. Falei, eita André, o negócio então é difícil. Claro que é difícil, não é fácil. E a gente precisa considerar, então eu preciso me dedicar, não é simples assim. Não. As pessoas que muitas vezes falam, não, ler a Bíblia é simples, entender é simples. Não é. Já entende que essa pessoa ela faz uma confusão de um monte de coisa. Não vai distinguir. Só de não considerar que o Antigo Testamento ele precisa ser lido sempre à luz do Novo Testamento, já é uma coisa a considerar. Por que muitas igrejas hoje, né, e isso vai reproduzir uma forma de pensamento, consequentemente um comportamento. Por que muitos irmãos hoje, eles quase que vivem debaixo da lei, quase que têm um comportamento que Deus exigia para os judeus, guardando o sábado, alguns alimentos não podem comer, não podem fazer algumas coisas que para nós é absurda, né? Tem irmãos que a barba, se for na literalidade do Antigo Testamento, a barba não podia cortar os cantos arredondados da barba. Por que Deus exigiu isso? Tem um motivo lá, mas isso é aplicado para nós hoje? Não. Se o Novo Testamento tivesse a mesma ordem, aí sim. E ainda não é porque só está no Novo Testamento, como a gente está discutindo aqui, de repente está no Novo Testamento, mas a gente precisa analisar aquele contexto, se cabe para nós hoje, não é? Então percebam, amados, que a gente precisa ter todos esses cuidados, senão a gente vai incorrer um monte de erro, um monte de coisa esquisita, que Deus nunca exigiu, né? Mas a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: